Recentemente, os militares russos tentaram neutralizar os mísseis Storm Shadow da Ucrânia, atingindo sua base e as aeronaves Su-24 que são usadas para seu lançamento. No entanto, parece que estes não obtiveram sucesso em sua tentativa, e estes podem ser alguns dos motivos pelos quais esta tarefa é bastante difícil. Na madrugada do último domingo, 6 de agosto de 2023, a Rússia atingiu a base aérea de Starokonstantinov, na região de Khmelnytskyi, na Ucrânia, localizada longe da linha de frente, na parte centro-oeste da Ucrânia. A base aérea atende à 7ª Brigada de Aviação Tática da Força Aérea Ucraniana, uma grande unidade que opera principalmente os caça-bombardeiros Sukhoi Su-24M e Sukhoi Su-24MR. A versão Su-24MR é a plataforma de lançamento para os mísseis de cruzeiro de longo alcance Storm Shadow e Scalp EG de origem anglo-francesa, usados regularmente contra alvos russos. O ataque russo à base aérea de Starokonstantinov foi realizado em várias ondas, sendo que na primeira onda incluiu mísseis de cruzeiro lançados por bombardeiros Tu-95MS e mísseis balísticos lançados da Crimeia. A segunda onda incluiu mísseis de cruzeiro e drones Geran-2, com uma salva final baseada em mísseis de cruzeiro de longo alcance KH-101. A maioria dos mísseis de cruzeiro lançados tentou contornar os sistemas de defesa aérea ucranianos, seguindo uma rota sinuosa até o alvo. Ao atacar um alvo principal com vários mísseis, a Rússia costuma usar lançamentos de chamarizes para fazer com que os sistemas de defesa aérea ucranianos reajam e, assim, descobrir suas posições, os atacando em seguida com mísseis balísticos. Em geral, somente após esta fase, segue o ataque aéreo real ao alvo pretendido. O ataque aéreo à base aérea de Starokonstantinov foi o maior ataque a um único alvo já realizado pelos russos. E analisando o foco dos ataques, parece que a Rússia visou especificamente instalações de suporte e de manutenção de aeronaves Su-24MR e estoque de mísseis Storm Shadow. Isso porque recentemente a Ucrânia está buscando ampliar o escopo de seus ataques com mísseis Storm Shadow, visando diminuir o sistema defensivo russo fortalecido ao longo das principais linhas de ação. A frente de batalha se estende por aproximadamente 1.000 km e o espaço aéreo é fortemente controlado por sistemas de defesa aérea russos escalonados para garantir a melhor continuidade possível da cobertura aérea. Além disso, há indícios de que a Rússia fez algumas modificações nos sistemas de defesa aérea implantados na área para explorar as vulnerabilidades do Storm Shadow. Mas ao ir contra alvos na Crimeia, os mísseis Storm Shadow podem contornar as defesas russas voando em altitudes muito baixas acima do mar para evitar a detecção. E usando dados de meios ISR aéreos dos Estados Unidos e da OTAN, os mísseis também podem contornar sistemas antiaéreos a bordo de navios ou aeronaves russas. Além disso, ao contrário da situação na frente, os sistemas de defesa aérea russos implantados na Crimeia parecem não ter sido adaptados para lidar com os mísseis Storm Shadow, e ao visar a península, a Ucrânia está tornando a frente de batalha muito mais ampla e extremamente difícil de defender para os russos. Neste sentido, apesar de seu empenho, por algumas razões, os militares russos falharam em eliminar a ameaça do Storm Shadow. Em primeiro lugar, a base aérea de Starokonstantinov está localizada a aproximadamente 600 km da linha de frente, de modo que a Ucrânia tem tempo de alerta suficiente, permitindo que o Su-24MR se mova para outra base ou simplesmente decole e saia do caminho do perigo. Além disso, a Ucrânia tem um número suficiente de abrigos fortificados nesta base aérea, que são mais do que suficientes para acumular a frota operacional de Su-24MR. Neste sentido, também é muito provável que a Força Aérea Ucraniana use alvos falsos ou mesmo Su-24M desativados para complicar a seleção de alvos em ataques russos. Por último, mas não menos importante, o Reino Unido e a França têm grandes estoques desses mísseis e podem compensar operacionalmente a súbita diminuição das reservas ucranianas, embora neste ponto deva ser avaliado também a disponibilidade para entrega, considerando que o estoque anterior teria sido perdido. Outro ponto que complicou o sucesso russo é que muito provavelmente, logo após a decolagem, os bombardeiros russos Tu-95MS e Tu-22M3, equipados com mísseis de cruzeiro, começam a ser rastreados por satélites americanos de alerta precoce da constelação Sibirsk, que os identificam por sua assinatura térmica.
Paralelamente, as missões aéreas de Lynch e seguinte, realizadas constantemente pelos Estados Unidos e a OTAN, com e sem piloto, com aeronaves RC-135 e MQ-9 Reaper, respectivamente, confirmam a presença de bombardeiros detectando e analisando os sinais eletrônicos emitidos pelos bombardeiros. E à medida que os bombardeiros russos lançam sua carga útil, os mísseis de cruzeiro começam a ser seguidos. E quando estes se dirigem para o oeste em direção a seu alvo na Ucrânia, o sistema de monitoramento de radar dos Estados Unidos e da OTAN, que patrulha 24 horas por dia, 7 dias por semana, o flanco leste da OTAN, começa a rastrear os mísseis, retransmitindo os dados de rastreamento para o sistema de defesa aérea da Ucrânia. Já na base aérea de Staro-Konstantinov, o tempo de alerta de um possível ataque com míssil de cruzeiro excede facilmente 1 hora. No entanto, não é prático para a base interromper as operações e entrar em modo defensivo imediatamente após o lançamento de bombardeiros russos ou o lançamento de mísseis de cruzeiro, de modo que as medidas defensivas são muito provavelmente desencadeadas pela aproximação e trajetória de voo dos mísseis de cruzeiro russos. Para confundir os ucranianos, os mísseis de cruzeiro russos mudam drasticamente seu curso e, paralelamente aos mísseis de cruzeiro, os russos também usam mísseis balísticos Iskander-M e hipersônicos Kinzhal. A alta velocidade do míssil Iskander-M reduz o tempo de alerta, isso porque o Iskander-M voa em velocidade supersônica e tem uma trajetória quase balística pouco previsível, reduzindo assim a possibilidade de interceptação. E o lançamento do míssil hipersônico KH-47M2 Kinzhal do MiG-31K também reduz o tempo de alerta, sendo que estes são mais rápidos e mais destrutivos do que o Iskander-M. Por outro lado, um problema para os russos com os mísseis Kinzhal é que seu lançamento pode ser antecipado com a detecção de um MiG-31K equipado com míssil decolando e ganhando altitude. Além disso, a base aérea de Staro-Konstantinov na Ucrânia está bem equipada e bem defendida, com imagens de satélite da base revelando uma vasta área de dispersão com cerca de 40 abrigos fortificados. E em setembro de 2021, o aeródromo da base foi certificado de acordo com os padrões da OTAN. A assistência à modernização e reconstrução foi fornecida pelos Estados Unidos e, no âmbito das obras, foi reequipado o aeródromo, instalados equipamentos da navegação e reparada a pista. Outro complicador é que destruir uma aeronave em um abrigo fortificado só pode ser feito com um acerto preciso de um míssil de alta velocidade com uma ogiva pesada e penetrante. A Rússia tem vários mísseis de curto alcance lançados do ar que poderiam fazer o trabalho, mas carece da superioridade aérea essencial para trazer com segurança as plataformas de lançamento ao alcance de lançamento. Em resumo, como suas aeronaves não conseguem penetrar profundamente em território ucraniano, não é possível o uso desses mísseis que possuem alcance mais curto. Desse modo, para atingir aeronaves em abrigos fortificados, a Rússia deve contar com seus mísseis balísticos táticos. Mas dado que o número de aeronaves Su-24MR capazes de lançar mísseis Storm Shadow no inventário da Força Aérea Ucraniana, que é estimado em 8, é significativamente menor que 40, atingir abrigos fortificados com Kinzhal e Iskander-M para destruir um Su-24MR parece ser realmente uma aposta. Além disso, a Ucrânia provavelmente tem 10 aeronaves Su-24M e Su-24MR falsas para cada Su-24MR operacional, já que todas as sucatas de aeronaves e peças trocadas podem ser facilmente reunidas para se parecerem com Su-24MR operacional. Desse modo, os analistas de imagens de satélite russos precisam gastar muito tempo para identificar uma aeronave operacional que pode mudar de posição neste meio tempo. Por fim, como precaução adicional, é altamente provável que o estoque de mísseis ucranianos em Staro-Konstantinov seja bem disperso. Assim, mesmo que alguns dos ataques russos sejam bem-sucedidos, eles falhariam em produzir os resultados esperados, embora um golpe certeiro nos bombardeiros realmente pudesse ser considerado um sucesso pelo lado russo. Em resumo, neutralizar completamente os mísseis Storm Shadow em seus depósitos e as aeronaves que os lançam parece ser uma tarefa bastante difícil diante das condições atuais, mas isso não quer dizer que os russos não seguirão tentando, tendo em vista que esta não é a primeira tentativa, já que um ataque russo na noite de 24 de maio teria danificado pelo menos 5 aeronaves Su-24, bem como a pista do aeródromo de Staro-Konstantinov, e na época também se falou da perda de um depósito de mísseis Storm Shadow. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final.
Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo!